Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tá todo mundo preparado agora para enfrentar essa nova realidade com as nossas aulas remotas? Pois bem, então estamos preparando todo aquele conteúdo, certo? Que já paramos desde o momento em que infelizmente entramos nessa pandemia. Mas eu preciso que vocês estejam atentos a tudo aquilo que a gente for fazer, porque a aula, para que ela possa fluir, vocês também precisam fazer a parte de vocês, certo? Antes de sairmos desse período, nós temos trabalhado as orações, tá? E toda vez que a gente fala sobre a oração, a gente lembra de verbo. E por isso, a gente pode classificar os períodos, né, em simples e composto. Simples quando só tem um verbo e composto quando tem dois ou mais verbos. E aí deu para a gente estar trabalhando as orações coordenadas, que são aquelas orações que são independentes. E agora a gente vai precisar entrar no novo conceito das orações, que são as orações subordinadas, tá? Mas para isso eu preciso que você esteja atento e acompanhando. E qualquer dúvida, você pode pausar, voltar o vídeo, analisar os slides e continuar a toda aquela explicação para que até então você possa entender. Só avance se você realmente estiver prestando atenção, beleza? Ok. Bom, as orações subordinadas são orações que ajudam a oração principal a ter um sentido lógico. Como assim? As orações coordenadas que nós aprendemos no teste, elas são orações independentes. Ela tem aquelas três coisas que a gente já aprendeu. Ela tem o sujeito, o verbo e tem o complemento. Já as orações subordinadas, um desses elementos falta, ou o sujeito ou o complemento, nunca o verbo, porque o verbo é a oração. E aí o que acontece? Para que eu possa completar o sentido dessa frase, dessa oração, que está faltando um complemento, que pode ser o sujeito ou pode ser o próprio complemento, aí eu preciso de uma nova oração para que possa somar a ela, fazendo com que ela deixe de ser uma oração dependente, certo? Para se tornar uma oração mais clara, uma oração agora mais própria, mais com independência. Aí por isso que nós usamos outra oração, que a gente chama ela de subordinada, para ajudar a oração principal. E agora ela tem os três elementos, então ela pode ser chamada de oração subordinada, ok? Vamos agora analisar um slide para a gente entender melhor como é que isso funciona. Bom, vamos agora analisar o primeiro slide para a gente entender como é que funciona as orações subordinadas, tá certo? Bom, primeiro exemplo. É necessário que você estude. Então, se você for analisar a oração principal, que é essa que está preta aí, tá? Ela só tem o verbo, que é o verbo ser, e necessário, que é o complemento. O que é que está faltando? Está faltando justamente o sujeito. Ela não tem sujeito. Logo, a oração subordinada, ela funciona como sujeito da oração principal, para que tenha os três elementos que a gente já aprendeu: sujeito, verbo e complemento. Na segunda oração, acontece a mesma coisa. Preciso saber se você está bem. Nesta segunda oração, o sujeito está presente. O sujeito do verbo precisar, preciso, sou eu. Pronome eu. Só que ele não aparece escrito. Logo, nós dizemos que esse sujeito ele está oculto, está escondido. Mas aí eu tenho o sujeito e eu tenho o verbo. Quem foi que faltou? O complemento. Aí logo a segunda oração, que é a oração subordinada, funciona como complemento, tá? Dessa oração principal. Aí por isso agora você tem, né? Preciso, que é o sujeito, saber, juntamente com o verbo, e agora se você está bem, o complemento. Então a oração está completa. Tem os três elementos que nós iremos utilizar. E o que para a gente finalizar ainda mais ainda esse conceito de oração, né? Então, as orações que exercem as funções sintáticas dos períodos compostos são chamadas de orações subordinadas. Substantivas, por quê? Porque elas dão ideia em valor de substantivo, tá? Então, muitas delas vão vir com essa característica, por isso que elas são chamadas de substantivas. E agora a gente vai analisar uma por uma. Então, por isso, preste atenção e novamente a gente repete. Se você não entendeu, dá uma pausa, volta para o slide anterior, volta um pouquinho mais o vídeo e você vai percebendo as características de cada uma delas, porque daqui para frente você vai ter que perceber as características, tá certo? Algumas vão faltar o sujeito, outras vão faltar o complemento. E aí você vai vendo quem é quem e quais são os detalhes que evidenciam cada uma delas. Bom, a primeira delas é a oração subordinada substantiva, chamada de subjetiva. Essa oração é toda vez que você não consegue localizar o sujeito na frase, tá? Então, olha aí o exemplo.
É aquela que exerce a função de sujeito da oração. Como assim? Veja pelo exemplo. Convém. Convém a nossa oração principal. Tá? Toda vez que a gente vê aqui no exemplo que tem a cor preta, vai ser sempre a oração principal. Na cor vermelha vai ser sempre a oração subordinada. Então, convém. Convém o quê? Então, não tem sujeito, só tem um verbo. E faltou ainda mais o complemento. E aí, a oração subordinada, estudar mais para a prova, nos dá a ideia de que esta oração agora exerce função de complemento e de sujeito da oração principal, que é o verbo conver. Tá? E aí, ó, convém estudar para mais uma prova. Então, a oração agora está completa porque esse sentido foi finalizado. E no segundo exemplo, é necessário que faças a cirurgia urgentemente. Então, é necessário ter um verbo e tenho o complemento. Quem faltou? O sujeito novamente. Então, para que tenha, né, a ideia dos três elementos básicos, eu preciso ter o sujeito, verbo e complemento. Nessa oração agora, eu só tenho o verbo, e tem o complemento necessário. Faltou o sujeito. Aí, que faças a cirurgia urgentemente, exerce função de sujeito da oração principal. E aí nós fechamos esse entendimento. E para mais uma vez recapitular, a oração subjetiva é quando você tem todos os elementos da frase, mas falta o sujeito. Faltou o sujeito, ela é subjetiva. Sempre, 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 tá? Vamos lá para o próximo exemplo. Bom, a gente agora vai analisar um pouquinho como é que funciona a estrutura das orações subordinadas substantivas subjetivas, tá? E aí tem 4 exemplos que vocês precisam estar atentos. O primeiro deles é através dos verbos unipessoais. Verbos acontecer, constar, convir, importar, parecer, urgir, suceder e também na oração, tudo isso aí na oração principal. Exemplo: urge que você volte às aulas. Então, urge, que é o nosso verbo, tá? Ele está necessitando de um complemento, tá? Esse complemento é justamente a oração. Que você volte aos estudos é a oração subordinada substantiva subjetiva. Consta que você foi aprovada, e aí também o verbo constar, ele vem aí também com essa configuração para nós de verbos, certo? Para evidenciar a oração subordinada substantiva subjetiva. O segundo exemplo são os verbos de ligação. Como a gente já utiliza, o verbo ser é o que mais é utilizado. Então, é necessário que eles façam o trabalho, é necessário que você virá à reunião. Então, essa é uma das evidências também muito clara, muito clássica, tá? Do verbo ser sendo usado aí nessa configuração. Bom, uma outra coisa também é o verbo no transitivo direto, que não sei se vocês lembram, é aquele verbo que não tem preposição, tá? Na voz passiva sintética, que é aquela quando a gente também não sabe quem foi que fez, quem foi que comprou, quem foi que vendeu. E a terceira pessoa do singular, como mostra o exemplo. Sabe-se, e aí você tem o verbo, mais o pronome passivador se, né? Então, nessa configuração não é indeterminado, aqui é voz passiva sintética, que João ama Maria. E espera-se que você tenha essa reunião. Então, esses dois verbos aí evidenciam, tá, que, mais uma vez, estamos diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o sujeito não foi identificado. E o verbo transitivo direto na voz passiva analítica, que é quando aquele verbo, certo, ele se apresenta e tem junto a ele também um agente da passiva. Um exemplo para vocês entenderem. Voz ativa, quem lembra? Pedro empurrou a cadeira. Então, Pedro exerceu a ação contra a cadeira, que foi o sujeito, paciente, o sujeito passivo, que recebeu a ação. Quando a gente inverte essa frase, a cadeira foi empurrada por Pedro, nós temos agora o sujeito paciente na frente da frase, certo? E o sujeito agente no final. Então, observa aí também. Foi aprovado que ele era inocente. Então, foi aprovado é uma outra forma como a oração subordinada substantiva subjetiva apresenta-se, tá? E foi previsto que o preço da gasolina aumentaria. Então, nesses dois casos, nós percebemos a evidência, certo, dessas duas informações. Vamos prosseguir. Bom, voltamos agora com as orações subordinadas, substantivas, objetivas e diretas. Quais são elas? São aquelas que não têm preposição e exercem a função de objeto direto da oração principal. Quando é que existe um objeto direto? É quando justamente o verbo ele necessita de um complemento e esse complemento não vem com preposição. Exemplo: João comprou.
comprou o quê? Comprou uma bola. Então, uma é um artigo, né? Porque está caracterizando o substantivo bola. Então, uma bola. Se, por um acaso, João necessitasse, de acordo com o verbo, de um complemento com preposição, aí uma outra frase seria: João gosta sorvete. Gosta sorvete não combina, logo o de teria que entrar. E aí, quando entra uma preposição como o de, como para, como com, o em e tantas outras, a oração ela recebe um outro nome. Mas por não ter a preposição, ela é chamada de objetiva direta. Veja os exemplos. Todos querem que você tenha sucesso profissional. Então, todos querem. Querem o quê? Que você tenha sucesso profissional. Não houve a presença da preposição. Logo, é objetiva direta. Tá? Outra análise é: todos é o sujeito, querem o verbo, que você faça ou que tenha sucesso profissional é o complemento. Os três elementos, como nós temos falado, juntos aí. Ele verificou se todos estavam presentes. Ele, sujeito, verificou o verbo se todos estavam presentes no complemento. Então, observe que nem no verbo querer, nem no verbo verificar, houve a presença da preposição. Por isso que ela é chamada de substantiva objetiva direta. Ok? Vamos para mais um exemplo, para conhecermos um outro tipo de oração subordinada, substantiva. Bom, na oração subordinada substantiva objetiva indireta, agora ela vai fazer questão de usar a preposição porque ela não consegue se ligar ao complemento sem preposição. Observe o exemplo. Ele me convenceu. Me convenceu de quê? De que eu estava errada. Então, nesta frase, o verbo convencer necessita de uma preposição. E por necessitar de uma preposição, aí ela tem que se ligar ao complemento com a preposição. Tá certo? Por isso que chamamos de objetiva indireta. Um outro exemplo. As crianças necessitam. Necessitam de quê? Tem necessidade de quê? Então, toda vez que você perguntar o verbo, né, e o verbo venha com a resposta, que o complemento tem um de, tem um que, tem um com, tem um em, tem um para, tem um entre. Então, essas preposições, aí você está diante de uma objetiva indireta. Então, nesses dois casos, certo? Precisa da preposição. No caso anterior, não. Por isso que ela se difere. Então, a dica para você diferenciar uma a outra é se tem ou não tem a preposição. Bom, a oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que exerce função de complemento nominal. O que é um complemento nominal? O complemento nominal é o complemento que vem dando mais significado ao nome. Como, por exemplo, vamos ver os exemplos de baixo para vocês entenderem. Pessoal, tenho medo. Então, o sujeito, representado aqui de forma oculta, eu tenho. Medo é o nome. Então, medo de quê? De dirigir à noite. Então, de dirigir à noite completa o sentido aqui, ó, do substantivo medo. Por isso que nós podemos dizer que de dirigir à noite é um complemento nominal do substantivo medo. Restou a saudade do que vivemos. Restou a saudade, nós temos aqui o verbo e temos o sujeito. Do que vivemos é o complemento nominal do substantivo saudade. Por isso que é interessante a gente sempre analisar essas questões e observar que o nome ele pode ser um substantivo abstrato ou pode ser um substantivo concreto. Tá? Aí, nesse contexto aqui, do que vivemos, completa o sentido de saudade e de dirigir à noite completa o sentido do substantivo medo. Ok? Vamos para mais um slide. A oração subordinada substantiva predicativa, como é que ela funciona? É aquela que exerce a função agora de predicativo do sujeito. O que é um predicativo? Predicativo é uma qualidade extra. Vamos ver pelo exemplo, tá certo? Meu medo é que você não volte. Então, ó, meu medo, sujeito, é o verbo, que você não volte, o complemento. Lembrando da regrinha dos três elementos. Sujeito, verbo, complemento. E aí o que é que a gente consegue observar com isso? Porque ela é predicativa do sujeito, tá? Porque, ó, observa aqui o verbo ser ele foi completado por esta oração, tá? Um outro exemplo, vou dar para a gente tentar chegar em algo que vocês já aprenderam, mas talvez não lembrem. Então, assim, ó, João é inteligente.
João é o sujeito, é o verbo, inteligente é o complemento. Inteligente é o complemento e também é chamado de predicativo do sujeito, já que é uma característica, a qualidade do sujeito ou do substantivo, certo? Está relacionado. Então, é o verbo de ligação, inteligente é o predicativo e João é o sujeito. Aí, neste caso, da frase aqui, da nossa oração, então, meu medo é o sujeito, é o verbo de ligação, que não é que você não volte, é o complemento que está relacionado ao medo que o sujeito tem. No próximo exemplo, nós temos assim: nosso maior desejo é, mais uma vez, ó, a evidência do verbo de ligação. Esse tipo de oração só funciona com verbo de ligação, certo? Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Então, que todos sejam aprovados exerce a função de predicativo sujeito do verbo ser. Por isso que esta oração é chamada de oração subordinada substantiva predicativa, porque ela dá qualidade ao sujeito. E o nosso último tipo de oração subordinada é chamada de oração subordinada substantiva apositiva. Por que apositiva? Que é um dos assuntos que também nós já estudamos no ano passado, que são os apostos. Lembra? Aposto é aquela palavra que retoma algo que foi dito, que foi mencionado. Exemplo, João, do sétimo ano, é um aluno excelente. Quando eu coloco do sétimo ano, eu estou retomando algo que eu falei antes. Falei sobre João e agora estou falando sobre ele pertencer ao sétimo ano. Então, isso aí é um aposto. A oração subordinada substantiva apositiva, ela funciona como aposto porque ela retoma algo que foi mencionado antes. Então, observa como é que acontece. Olha o exemplo aqui. Ó. Esse era meu maior receio. Essa aqui é a oração principal. Que você não aceitasse meu pedido de casamento é a oração subordinada, que a gente chama de substantiva apositiva. Um detalhe para caracterizar e identificar bem esse tipo de oração é a presença dos dois pontinhos aqui, ó. Geralmente se usa muito com os dois pontos, mas algumas vezes vem também com travessões, que são aqueles tracinhos que parecem com hífen, só que o hífen é pequeno e o travessão é maior, tá? Um outro exemplo, não consigo aceitar uma coisa. E aí, que coisa é essa? Você não ter comparecido à festa. Então, sempre que tiver analisando a oração subordinada e tiver dois pontinhos, você já sabe que a oração é apositiva. Ok? Vamos lá. Bom, chegamos agora na parte do nosso exercício. Mas antes de ir para o exercício, eu queria que vocês pudessem parar e relembrassem juntamente comigo todas as orações subordinadas que nós já citamos. Tá? A oração subordinada é aquela que completa o sentido da oração principal. Para ser uma oração completa, ela tem que ter os três elementos, que nós já aprendemos: o sujeito, o verbo e o complemento. Na oração, aí a gente sabe que quando falta o sujeito ou falta o complemento, nós estamos com a oração incompleta. E para completar o seu sentido, precisamos de uma nova oração, que é aí que entra a oração subordinada. Nesse caso que estamos analisando agora, a substantiva, certo? Bom, a primeira que a gente já viu é a subjetiva. É quando você não identifica o sujeito na frase. A segunda é objetiva direta, que é aquela que você tem um sujeito, tem um verbo, mas o complemento desse verbo não precisa de preposição. A terceira é objetiva indireta. Você tem um sujeito, você tem um verbo, mas o complemento que se liga ao verbo precisa de preposição. Depois você tem a completiva nominal. A completiva nominal, você também tem um sujeito, tem um verbo, e o complemento desse verbo é sempre o substantivo, que é o nome, tá? E aí ele precisa de um complemento. Sempre na completiva nominal, depois do nome tem uma preposição, tá? E a predicativa, que nós vimos também, que ela exerce a função de predicativo, certo? Da oração principal. Ou seja, você tem o sujeito, você tem o verbo, mas aí você vai caracterizar esse sujeito através da oração, tá? Então, essa oração predicativa, ela exerce função de predicado da oração principal. E a última é a oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que vem separada com dois pontos ou travessão. Se você pegou essas características aí, não vai ter dificuldade nenhuma de realizar o nosso exercício, ok? Vamos prosseguir. Bom, analise agora aqui na questão.
Primeiro, relaciona as colunas de acordo com a classificação das orações, subordinadas e substantivas. Nós já aprendemos as características, já vimos muita coisa que cada uma dessas orações em particular tem, e agora a gente vai enumerar, colocar 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com as características que estão presentes. Primeiro, letra A. Meu desejo é que haja paz. Então, meu desejo, aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo ser e aqui eu tenho a oração subordinada. Nesse caso daqui, o que é que a gente poderia dizer? Poderíamos dizer que esta oração aqui, ela é subordinada, substantiva, subjetiva, predicativa, objetiva direta, positiva ou objetiva indireta. Então, se você sabe pelas características, você vai lá e marca. Letra B. Meu desejo é um só. Dois pontos. Qual é a que trabalha com os dois pontos? Acabamos de falar sobre ela, tá? Então, você vai lá, escolhe uma dessas aqui e marca também. Convém que haja paz. Então, ó, convém que haja paz. Se você identificou alguma coisa estranha aqui, por exemplo, veja se ele tem o sujeito, veja se ele tem o verbo, veja se tem o complemento. Se faltar um desses elementos, você vai fazer julgamento por eliminação. Necessito de que haja paz. Nesse caso daqui, nós já temos ó, uma preposição. Qual é aquela que necessita de uma preposição para ser completa? Aí você vai lá e faz seu julgamento e marca a alternativa também. E eu acho que necessitamos de paz. Sujeito, verbo, oração subordinada, certo aí. E aí, ó, dentro dessas características, quais dessas orações, certo, vão receber as numerações corretas? Bom, se você entendeu, vamos agora para a conferência. Vamos lá. Meu desejo é que haja paz. Então, meu desejo, sujeito, verbo de ligação e oração subordinada, nós chamamos de predicativa, tá? Sempre que tiver verbo de ligação, é predicativa. No segundo exemplo, tem verbo de ligação, só que tem um detalhe, tem dois pontos. Logo, ela vai ser apositiva, tá? Na terceira letra C, convém. Convém ela é um verbo isolado, não tem mais nada. Então, quer dizer que está faltando sujeito. Quando falta o sujeito, ela é subjetiva. Necessito. Eu, que é o sujeito, está oculto. E o verbo está aqui, ó. De que? Se tiver o de, ela pode ser objetiva indireta, que trabalha com preposição, ou completiva nominal. Só que a completiva nominal não tem aqui. Logo, ela é objetiva indireta. E a última, eu acho. Sujeito, verbo e complemento, que no caso é a oração, sem a presença da preposição, que é a objetiva direta. Ok? Ficou fácil? Vamos agora para mais um exercício. Bom, analise agora o segundo e o terceiro. Tá? Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. Uma outra dica aí bem facilzinho. Ó. Já vimos que tem preposição. A objetiva direta não trabalha com preposição. Outra coisa que já percebemos, ó, os homens, a subjetiva não tem sujeito. Se tem sujeito, não pode ser subjetivo. Então, nem pode ser objetiva direta, nem pode ser substantiva. Um outro detalhe também para facilitar é que não tem verbo de ligação. Então, não pode ser predicativa. Então, já eliminamos três, certo? Dessas que estão aí. E não vem separada por dois pontos. Também não pode ser a positiva. Então, já tem quatro a menos. Você só vai trabalhar agora com duas hipóteses. Ou objetiva indireta ou completiva nominal. Tá? A completiva nominal, lembrando que ela vem completando depois de um nome. Se antes da preposição for um verbo, ela aí é objetiva indireta. Então, aqui a palavrinha esquecem é um verbo. Logo, vamos para a objetiva indireta. Essa é a nossa marcação. Ok? Objetiva indireta. Muito bem. E na terceira, assinale o período em que a oração destacada é a positiva. Para ser a positiva, qual é o detalhe? Ela tem que ter o quê? Dois pontos. Dois pontinhos é a positiva. Letra A. Não me disseram onde moravas. Não tem. A rua onde moras é muito movimentada. Também não tem. Só me resta, só me interessa saber uma coisa. Dois pontos. Onde mora? Opa. Morarei onde mores. Também não tem. E NDA, nenhuma das alternativas. Então, a única que tem aqui é a letra C. Ok? Então, por isso que
essa letra C aqui é chamada de A positiva. Beleza? Vamos continuar. E aqui, para a gente finalizar nossa atividade, nosso exercício, observe que nós temos aqui ó, a marcação da letra B, porque tem preposição, por isso que é objetivo indireta, e a marcação da letra C, porque tem 2 pontos, por isso que é apositivo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham prestado atenção. Nos vemos na próxima aula. E na próxima aula vamos retomar o conceito que já trabalhamos na aula de hoje e vamos revisar rapidamente para exercitar. Porque o mais importante agora é vocês entenderem como é que funciona esse processo. Tá certo? Até mais, se cuidem, né? Sigam todas as orientações que o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria, está colocando para toda a população, para que possamos evitar, certo? Contrair esse vírus e também espero em breve a gente estar junto, tá? Não para vocês me aperrearem na sala, viu, gente? Mas é para a gente estar ali aprendendo, trocando realmente algumas informações e principalmente conhecimento. Porque o professor ele não se forma apenas por aquilo que ele sabe. O professor bom é aquele que troca informações. Então, por isso que eu gosto muito de trocar, saber o que é que vocês sabem, o que vocês não sabem eu vou atrás. Agora, tem coisas que eu não gosto que você já sabe. E entre essas coisas é quando a gente perde muito tempo fazendo outras coisas que não são a nossa aula, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima aula.